Olá, tudo bem com você? De novo a gente está aqui, meu nome é Alisson Moisés, para a gente estudar mais uma lição da Bíblia. Eu e meu amigo Alex, aqui da Igreja Adventista de Votorantim, Parque Bela Vista, Maurício Fômea, número 77. Você é convidado para vir aqui sábado, todo sábado às 9 horas na classe dos jovens. Mas vamos estudar um pouquinho, que hoje o assunto é a queda do homem. Este assunto é realmente importante. Você já foi enganado? Já foi iludido? Você sabe o que é a palavra seduzir? Então hoje você vai entender um pouquinho sobre essas coisas. Olha só, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Nós vamos começar com que o mal entrou nesse mundo. Quando você olha para a natureza, você vê coisa bonita, você vê árvore bonita, mas também você vê que desgraça. Você vê animal comendo outro animal vivo, você vê morte, sofrimento, dor. Por que hoje tem muita coisa de maldade no mundo? É culpa de Deus? Então a gente vai ver que não. A gente estudou na última lição que o ser humano foi criado livre e o plano de Deus é que ele vivesse eternamente. Mas Deus falou, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então o problema estava no mal. Deus havia dito, olha, eu não quero que você conheça o mal. Assim como quando você fala para o seu filho, meu filho, não ponha o dedo na tomada, que vai machucar. Deus falou, não conheça o mal. Mas ele está lá. Mas então por que Deus fez o mal? Deus não fez o mal. Quem fez o mal foi Satanás. Deus criou um anjo perfeito e esse anjo perfeito deturpou a si mesmo e criou o mal. Se eu te der uma lata de álcool para você passar no seu machucado, e você pegar aquela lata de álcool e tacar fogo na sua casa, a culpa é minha? Não, eu dei a álcool para você passar no seu machucado, mas você, mal intencionadamente, foi lá e cometeu uma desgraça. Assim Deus fez, ele criou um anjo perfeito que criou o mal, e esse anjo estava no jardim do Éden. O plano de Deus nunca foi que eles comessem do fruto. Como aconteceu essa queda então? O relatório da Bíblia diz em Gênesis 3:1: mas a serpente, mais sagaz, esperta, astuta, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Queridos, esse texto ele fala da serpente. Quando você vê a palavra serpente, no hebraico é nahash. Essa palavra simboliza o animal mesmo, que está ali. Dá a entender o relato da Bíblia que a serpente não era esse bicho feio que tem hoje, que se arrasta no chão, escamoso. Pelo contrário, ela é um animal lindo, um brilhante, colorido, e ela voava. É isso que dá a entender o relatório da Bíblia, porque depois Deus dá a sentença e fala, agora você vai rastejar. Então quando Eva viu a serpente, ela viu um animal colorido, vibrante, deslumbrante, voando, e aquilo chamou a atenção, e ela chegou próximo. E aí aquele animal, ele começa a falar com Eva. Eu imagino que Eva levou um susto, porque animal não fala, mas aquele animal estava sendo usado por Satanás, o inimigo de Deus. E Deus tinha avisado Eva. Então ali foi a primeira sessão espírita de encantamento ali diante de Eva. Por isso a palavra nahash no hebraico, essa palavra, ela além de simbolizar a serpente, o animal, também serve para engano, encantamento, comunicação com os mortos, magia negra, tudo que está relacionado com o ocultismo. E o livro de Deuteronômio, capítulo 18, fala que comunicação com os mortos, adivinhação, mágica. Você já ouviu falar em Harry Potter, o bruxinho que está fazendo sucesso por aí? Pois é, lá em Deuteronômio, capítulo 18, Deus condena tudo isso e diz que isso é uma coisa nojenta aos olhos dele. E foi exatamente isso que Satanás fez ali na serpente. Agora olha que interessante, Satanás ele calculou o que ele ia falar e ele chegou até Eva e falou assim, olha Eva, é verdade, olha aí na sua Bíblia, que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Era isso que Deus tinha falado? Não, Deus falou, você pode comer de tudo, só não coma aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o diabo, em outras palavras, estava falando assim, Eva, é verdade que não pode nada aqui? Aí Eva se defendeu, falou, não, isso é mentira. Deus falou apenas que é da árvore do meio do jardim. Dessa não comereis, para que não morrais. Então olha só, você já ouviu essa frase? Não pode nada aqui, nessa igreja não pode nada, não pode ir em tal lugar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode nada nessa escola, credo, nessa casa não pode nada. Sabe quem inventou essa história de não pode nada? O diabo. Lá, Gênesis capítulo 3, versículo 1. É verdade que não pode nada? E aí Eva falou, não, peraí, Deus não falou isso. Então, a serpente vai e diz a Eva, versículo 4. Então, disse a serpente à mulher, é certo que não morrerás. Quando Deus deu a ordem,
e mostrou o fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus falou para Adão e Eva: se vocês comerem no dia, você pode ler na sua Bíblia, Gênesis 2, 16 e 17, no dia em que comeres, certamente morrerás. A palavra certamente morrerás no hebraico é mut-tamut. É o mesmo verbo, mut é morrer. É como se Deus levantasse a mão e desse uma ordem de um rei, falando: se vocês comerem, a sentença será: vocês morrerão mesmo, morrerão com certeza, não tenha dúvida disso. E aí a serpente vem e coloca um não na frente. Deus falou: certamente morrerás. Ela fala: certamente não morrerás. É certo que não morrerás. Então olha só, agora a mente de Eva, ela entra em conflito. Deus falou uma coisa: vai morrer. O diabo falou: não vai morrer. E a força da tentação é exatamente essa. O diabo disse para Eva: olha, Eva, pode desobedecer que não vai acontecer nada. Não tem nada a ver. Já ouviu essa? Tem nada a ver. Não tem nada a ver, pode beber que não tem nada a ver. Pode transar com todo mundo, fazer sexo antes do casamento que não tem nada a ver. E não tem nada a ver, um monte de gente destrói sua vida. É casamento desfeito, é gente que cai para o alcoolismo, para as drogas, é emprego perdido, é doença, é morte, é sofrimento, é dor. Assim Satanás enganou a Eva, assim ele nos engana também. Ele disse para Eva o seguinte: olha, se vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O diabo fez com que o mal se parecesse com uma coisa boa. E assim é até hoje. Quando você vê uma propaganda de bebida, a propaganda mostra todo mundo feliz, dançando, pulando, contente, o cara com o carrão. Só que a realidade é uma pessoa pobre, uma pessoa na sarjeta, uma pessoa desempregada, uma mulher apanhando, ninguém que gosta de gente alcoolizado por perto, bêbado, é criança sendo espancada. Então isso não é mostrado, e isso se chama sedução. É isso que a serpente fez com Eva. Cuidado para você não cair no mesmo engano que o diabo fez com Eva. Então ali ele colocou a Eva no parafuso, ela não sabia o que decidir. Infelizmente o relato da Bíblia diz que a mulher viu que a árvore era boa, seus olhos a enganaram para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. O que seria o mal? Será que seria algo bom? Será que Deus está enganando a gente? Tomou do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Infelizmente, eles preferiam acreditar no diabo do que acreditar em Deus, que amava e havia dado tudo para eles. Então, diz a Bíblia, que abriram os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Então, a partir daquele momento, queridos, Deus falou: no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Quando Eva decidiu dar a dentada, ela já pecou. A dentada só foi a consequência do ato, da decisão que ela havia tomado. Naquele instante houve uma morte, não uma morte física, mas uma morte espiritual. Houve uma separação de Eva, de Deus e do Espírito Santo, e a mesma coisa com Adão. Abriram-se os olhos, o que antes só enxergavam bem, agora começou a enxergar o mal, começou a ter malícia, começou a ter egoísmo, desejos ruins. Eles perceberam que estavam nus. Agora não Adão olhava para Eva como uma sua companheira, feliz, sua esposa, sua amiga, desejando o bem, querendo ajudar. Mas Adão começava a olhar para Eva, desejando seu corpo para satisfazer a si e não a ela. Eles começaram a sentir medo de Deus. Quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam de Deus. Porque o pecado causa separação entre a gente e Deus. Você se lembra quando você era criança? Que você aprontava e sua mãe ia chegando e você entrava embaixo da cama? É assim que o pecado faz com a gente e Deus. E aquela morte espiritual é tão real ali naquele momento que para eu e você podermos herdar a vida eterna, nós precisamos passar pelo novo nascimento. Ou esse nascimento é do Espírito, é de cima. Se eu e você precisamos nascer do Espírito, quer dizer que nós estamos mortos antes de nós nascermos do Espírito. E essa é a verdade da Bíblia, é que espiritualmente o homem já nasce morto. Como assim? É isso mesmo. Espiritualmente a gente nasce só na carne, mas só nasce do Espírito quando o Espírito Santo habita em nós, pela nossa entrega a Jesus Cristo da nossa vida. Então essa é a lição da Bíblia que mostra, e as pessoas hoje falam exatamente o contrário, que você morre, mas espiritualmente você não morre. Só que a Bíblia fala o contrário, que você já está morto, você só vai viver espiritualmente quando Jesus habitar em você. Agora olha que lição bonita. Deus foi atrás do homem.
onde estás? Ele já sabia onde Adão estava, sabia o que tinha feito. Naquele momento que Eva foi colocar o fruto na boca, os anjos de Deus olhava entristecido, esperando o que vai acontecer agora. E ali, naquele momento, foi triste, foi grande a tristeza de Deus. Mas Deus não estava despreparado, ele já tinha um plano. O plano era Jesus vir morrer por nós. E aí Deus desce e pergunta e fala: Adão, você comeu do que eu falei que não era para comer? E Adão pegou e a culpa agora pesava na sua consciência. E ele falou: a mulher que tu me deste me deu do fruto. Em outras palavras, Adão jogou a culpa sobre Deus. O Senhor fez essa mulher aí, ela veio estragada. É isso que ele quis dizer. Mas não era verdade. Eva era perfeita, mas ela escolheu. Eva foi enganada pela serpente, mas Adão escolheu trair a Deus. E a traição deles do fruto foi tão grande, como se o seu melhor amigo fizesse uma coisa terrível para você, porque eles não tinham motivo para trair a Deus, porque Deus os amava e havia dado tudo o que precisava. Bom, e aí Deus pergunta a Eva o que você fez, e Eva fala: a serpente me enganou. E quando Deus chega para a serpente, ele fala assim: visto que você fez isso, maldita é entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o seu ventre e comerás o pó todos os dias da sua vida. Colocarei inimizade entre você e a mulher. E aí ele fala: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus olhou para a serpente, que por trás da serpente estava o diabo, Satanás, e falou assim: olha, você é maldito, vai rastejar pelo chão, vai ser maldito, você vai ser escombro, você não vai mais... o animal iria rastejar, perderia suas asas. Como se Deus falasse para Satanás: Satanás, você vai ficar preso nesse mundo aqui agora. Você vai ter acesso lá em cima, mas um dia você vai ser destruído. Você vai picar o calcanhar da mulher, mas um dia um descendente da mulher virá e vai esmagar a tua cabeça. Então, Deus estava falando: a partir desse momento vai haver uma guerra entre os que são filhos de Deus, descendência da mulher, e os que são filhos do diabo. E essa guerra vai ser constante, até que um filho da mulher, um descendente especial, ele virá e vai esmagar a cabeça de Satanás. Ali estava a primeira promessa de Jesus. Deus estava falando: Satanás, você está achando que ganhou. Por enquanto você ganhou. A guerra vai continuar. Mas um dia alguém virá para esmagar a cabeça da serpente. Queridos, esse alguém é Jesus. Quando ele morreu na cruz, e o diabo achou que ganhou, no terceiro dia Jesus ressuscitou, e ali ele mostrou que ele tem poder sobre a morte, que Satanás um dia ia ser destruído para sempre. E é o que nós estamos aguardando agora na volta de Jesus, depois do milênio, e ele vai ser destruído para sempre. Glória a Deus, porque ele esmagou a cabeça da serpente. Agora as consequências, então. Satanás teve sua sentença de morte decretada. O grande conflito entre Deus e Satanás agora se transferiu para esse mundo. E iria acontecer aqui. É como se Deus falasse assim: Satanás, é aqui na humanidade que nós vamos resolver o assunto. É aqui que o meu filho vai descer e vai esmagar a tua cabeça para sempre. A consequência para a mulher: Deus falou: olha, pelas dores você vai dar à luz, e o seu desejo será para o seu marido. Então agora Eva dá a entender a Bíblia que o momento mais feliz da vida dela seria na hora que ela tivesse um filho. Agora ela faria isso com dores. Apesar de que mesmo assim Deus ainda é bondoso, que mesmo depois da dor do parto, a mulher, a hora que pega a criança, até esquece. E ao homem, algumas consequências tristes. Deus diz o seguinte: maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá cardos, abrolhos, e você comerá a erva do campo. Então agora Adão teria que suar duro para poder conseguir o seu alimento. No suor do teu rosto comerás o teu pão, e até que tornes a terra, porque dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então Adão não era pó, ele era imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado, essa imagem e semelhança ela foi borrada, como se você borrasse a lousa. E ali, a partir daquele momento, Adão teria dentro dele o bem, a imagem e semelhança de Deus, e o mal, a imagem e semelhança de Satanás. Então a consequência foi: agora você vai trabalhar duro, você vai suar para poder comer o pão de cada dia, e um dia você vai morrer, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E a menos, Adão, que você ressuscite espiritualmente através da fé, você vai morrer para sempre. Mas Deus deixou esperança para ele. Então a serpente decretou a morte, a mulher passou a ser dominada agora por Adão. Seu desejo será para o seu marido.
Em outras palavras, a partir de agora, Adão seria o cabeça e Eva obedeceria a Adão. E o homem finalmente morreria. Essa é a pior de todas as consequências. Expulsos do jardim do Éden, Deus os expulsou e falou: vocês não poderiam comer da árvore da vida e do conhecimento do mal. O mal exclui a vida. E até hoje é assim. O pecado nos leva à destruição eterna. E finalmente, ali, Deus já dá a promessa de Jesus. E fala: um dia um descendente esmagará a cabeça da serpente. Queridos, eu termino o estudo de hoje mostrando que Deus, mesmo quando nós erramos, quando nós quebramos o plano de Deus, quando o mal toma conta de nós, Deus dá uma esperança para nós. E quando Ele enviou Jesus para morrer por você e por mim, para dar para você uma segunda chance. Deus é o Deus da segunda chance, o Deus da terceira chance, da quarta chance. Mas quando você aceita Jesus, você recebe de Deus uma promessa, a promessa da ressurreição eterna. Assim como Jesus ressuscitou, você também vai ressuscitar. Espero que esse estudo tenha aberto seus olhos, que você nunca duvide da palavra de Deus, que você ouça o conselho de Deus e não o conselho da serpente. Cuidado com a frase: não pode nada aqui. Cuidado com não tem nada a ver, porque é por causa do não tem nada a ver é que nós estamos imersos no pecado, na desgraça. E lembre sempre que Deus, quando você erra, Ele vai atrás e Ele pergunta: onde estás? Porque Ele quer curar a sua ferida e sarar a sua vida. E Deus te abençoe e até o próximo estudo, em nome de Jesus. Amém.